Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia bem provocadora de Sigmund Freud, uma ideia que, olha, ecoa até hoje, a de que a mulher, na sua totalidade, seria um tabu. Vamos lá desconstruir o que isso quer dizer de verdade? Então, a nossa análise toda parte desta pergunta aqui, que é central. Quem, afinal, tem medo do desejo feminino? E, mais importante, por quê? É essa questão que vai ser o nosso guia pela história, pela psicanálise e, claro, pelas consequências bem reais disso tudo na nossa sociedade. Para a gente começar a entender, vamos olhar para dois momentos na história, bem distantes um do outro, mais de um século de diferença, mas que estão ligados por um fio invisível. Em 1857, Gustave Flaubert vai parar nos tribunais por causa de Madame Bovary. Corta para 1971, e a artista Terezinha Soares provoca um alvoroço muito parecido. Sabe qual era a acusação para os dois? O mesmo crime: dar voz e palco à expressão feminina. E olha só, isso aqui ilustra perfeitamente o ponto. Essa é uma manchete de jornal da época, de verdade, falando sobre a Terezinha Soares. A arte dela celebrava o corpo, o erotismo, o desejo feminino. E a reação? Escândalo. Ela foi vista como uma ameaça para tal da society. O ponto-chave aqui é o seguinte: tanto a personagem do livro quanto a arte da Terezinha foram julgadas pela mesmíssima coisa. Elas ousaram mostrar uma feminilidade potente, livre, e não aquela que era esperada, a submissa. E isso, claro, ofendeu a moral da época. E é aqui que a gente entra na psicanálise para tentar entender as raízes desse medo todo. O consultório do Sigmund Freud, lá no início do século XX, era cheio de mulheres parecidas com a Madame Bovary. Mulheres da vida real, que sofriam de uma angústia, uma crise que ninguém sabia nomear, muito ligada ao seu lugar no mundo. E foi ali, observando essas pacientes, que Freud começou a teorizar sobre o que significava se tornar mulher. E a primeira conclusão dele foi de que esse caminho era psicologicamente muito, mas muito mais complicado do que o caminho para se tornar homem. E que tarefas tão complexas eram essas, afinal? Bom, segundo ele, eram duas. A primeira, uma mudança na principal zona de prazer, que deveria passar do clítoris para a vagina. E a segunda, uma troca do primeiro e grande amor de toda a criança, a mãe, pela figura do pai. Dois desafios que, na teoria dele, o menino não precisava enfrentar. E aqui a gente chega no ponto central, e talvez o mais polêmico de todos na teoria dele, a famosa inveja do pênis. Para o Freud, o momento em que a menina percebia a diferença anatômica entre os sexos era um divisor de águas. Levaria ela a se sentir castrada, incompleta e a desejar aquilo que ela não tinha. A partir dessa constatação, o Freud traçou 3 caminhos possíveis para a menina. O primeiro seria desenvolver uma neurose, uma inibição. O segundo, um complexo de masculinidade, tentando imitar o masculino. E o terceiro, o caminho da feminilidade, que ele considerava normal, onde o desejo pelo pênis seria substituído pelo desejo de ter um bebé, que funcionaria como um substituto simbólico. É super importante a gente entender isso, porque essas ideias, certas ou erradas, ajudaram a moldar o que a sociedade esperava das mulheres por muito tempo. Ok, agora a gente vai dar um passo além. A partir dessa análise do indivíduo, Freud expande a teoria dele para algo muito maior, que abraça a sociedade inteira. Para fazer isso, ele usa uma palavra-chave, tabu. E o interessante dessa palavra é que ela tem 2 lados quase opostos. Tabu não é só algo proibido, impuro ou perigoso. É também algo sagrado, consagrado. É aquilo que a gente venera e teme ao mesmo tempo. E é com base nessa dualidade que ele chega numa das suas conclusões mais impactantes. Em 1918, ele escreve isto, que o tabu não se aplica só à virgindade ou à sexualidade feminina. Não, o tabu se aplica à mulher inteira. E porquê? Qual seria a razão para isso? A resposta de Freud é, surpreendentemente, direta: um horror à diferença. Ele explica esse horror como uma espécie de mecanismo de defesa, sabe? O homem, com medo de ser enfraquecido ou contaminado por aquilo que ele não entende na mulher, projeta esse medo para fora. E aí, a mulher se torna o alvo de todo esse mistério, que é visto como algo perigoso. Mas, olha, a história não para por aí. A teoria não ficou congelada no tempo. O próprio pensamento psicanalítico começou a evoluir, a ir além dessa oposição simples entre o homem e a mulher biológicos.
O próprio Freud, já nos seus últimos trabalhos, começa a descolar a ideia de feminilidade do corpo biológico da mulher. Ela passa a ser entendida mais como uma posição psíquica, uma forma de se colocar no mundo que, na verdade, não estaria presa a um gênero específico. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar bem essa diferença. De um lado, tem o que se pode chamar de lógica fálica, que, em resumo, é a busca pelo controle, pelo padrão universal, pela totalidade, por algo que não tenha falhas. Do outro lado, a gente tem a posição feminina, que seria justamente o oposto, aquilo que abraça a diferença, a singularidade, o que não se encaixa, o que não dá para controlar totalmente. É uma passagem da lógica do domínio para a da abertura. E essa evolução, essa necessidade de repensar as coisas, continua sendo um debate super atual. Essa citação do filósofo Paul B. Preciado, que é um homem trans, é um soco no estômago, no bom sentido. Falando para uma academia de psicanalistas, ele questiona justamente a rigidez dessas caixinhas de homem e mulher, mostrando como o mundo mudou e como a teoria precisa urgentemente acompanhar essa mudança. Então, mas o que tudo isso significa hoje, na prática? Quais são as consequências reais e tangíveis desse tal horror à diferença no mundo em que a gente vive? E o ponto é exatamente esse. Isso não é só uma teoria, um papo de livro. Esse medo abstrato da diferença, ele alimenta uma rejeição muito concreta e muitas vezes violenta de qualquer corpo que não se encaixe num ideal masculino, rígido e igual a todos os outros. Vamos olhar para os números que não mentem. Só em 2023, o Brasil teve 1.463 feminicídios. Isso dá uma mulher assassinada a cada 6 horas. É o maior número desde que a lei foi criada. É a manifestação mais extrema e brutal da rejeição ao feminino. E essa violência não para por aí. Ela se espalha. O Brasil, infelizmente, é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. É a mesma lógica perversa de extermínio da diferença. A mesma intolerância com tudo que escapa à norma, só que aplicada a outras identidades. E esta cultura de extermínio atinge também, e com muita força, a população negra. A taxa de assassinato de pessoas negras também atingiu um pico recente. Percebe como não são coisas isoladas? São todos sintomas da mesma doença social, desse horror à diferença, que enxerga a diversidade não como uma riqueza, mas como uma ameaça que precisa ser eliminada. E para a gente fechar, ficar essa reflexão que vem da pergunta genial de uma criança de 5 anos. Ao ouvir sobre um estranho, a primeira coisa que ela quis saber não foi o que ele fez, mas como era o corpo dele. A pergunta que conecta tudo o que a gente viu e que fica no ar é: que corpo a nossa sociedade aprendeu a ver como perigoso e em quem a gente continua projetando esse nosso medo ancestral da diferença?